Olá, galera. Nesse vídeo a gente vai falar sobre progressões geométricas, ou PG, né? Aqui eu escrevi a definição, né, do que seria uma progressão geométrica, mas eu vou mostrar aqui um exemplo. Observe que o 6 pode ser obtido multiplicando o primeiro termo pelo 2, certo? 3 vezes 2, 6. A mesma coisa o 12. O 12 pode ser obtido através de uma multiplicação, né, do termo anterior por 2. E a mesma coisa com 24. 12 vezes 2 dá 24. Basicamente, uma progressão geométrica ela satisfaz essa propriedade, né? A partir do segundo termo, você consegue obter como produto do termo anterior por uma constante, tá? É basicamente isso que está escrito aqui, beleza? Essa constante aqui que você multiplica, na PG também é chamado de razão. Só que quando a gente viu PA, a gente representava pela letra R. Aqui em PG a gente representa pela letra Q. Tá? Então, nesse caso, o Q, que vai ser a nossa razão, é igual a 2. Tá? Então, esse Q também é a razão, tá? Só que ao invés de ser R, é Q, que a gente usa para simbolizar a razão na PG. Nesse caso aqui, essa seria uma forma, né, de você enxergar qual é a razão e uma outra forma também de enxergar quem seria a razão, né, da PG é você pegar um termo e dividir pelo anterior. Então, por exemplo, se eu pegar o 6 e dividir por 3, 6 dividido para 3 é 2. Se você pegar o 12 e dividir por 6, 12 dividido por 6 também vai dar 2. E a mesma coisa 24 e 12, né? 24 dividido por 12 também é 2. Então você pode encontrar a razão de uma PG olhando, né, para a sequência, tentando ver qual é o número que você multiplica que vai obter o termo seguinte. Ou você pode pegar um termo e dividir pelo anterior, tá? Das duas formas você consegue obter a razão. Só que assim, esse jeito geralmente é mais rápido, né? Quando dá, né? Só que tem casos que não dá para fazer assim no olhômetro, você olhar e ver qual é a razão, né? Aí tem sequências que é mais fácil você fazer essa conta, como é o caso aqui da próxima. Talvez olhando aqui não seja tão fácil dizer qual vai ser a razão dessa PG, tá? Já tô até dizendo para vocês que isso aqui é uma PG, né? Só que qual é a razão dessa PG? Com fração geralmente parece que fica um pouco mais complicado e tal. Mas vamos fazer aqui para ver. Então, uma forma é você pegar um termo, né, e dividir pelo anterior. Vamos fazer isso. Nesse caso, eu vou pegar o segundo termo e dividir pelo anterior. Vai ficar 12 dividido por 5, né? 12 sobre 5, a fração, 12 quintos, dividido por 3, tá? A gente pode fazer isso, pegar essa fração, 12 sobre 5, e dividir por 3. Como é que faz essa divisão, né? Talvez assim, talvez vocês ainda não consigam reconhecer, mas... Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Mas se você acrescentar umzinho aqui embaixo, vira uma divisão de fração. Beleza? Quando acrescento um aqui, vira uma divisão de fração. Divisão de fração repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Tá? Então, repeti a primeira fração, fiz aqui a multiplicação e a segunda fração de baixo eu inverti. Tá? Então, nesse caso aqui, né, para ficar mais fácil, eu completei para ficar uma divisão de fração.
Usei aqui a regrinha, agora é só multiplicar. 12 vezes 1, 12. E 5 vezes 3, 15. Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Tem que verificar se dá para simplificar, né? Nesse caso, dá para simplificar. Dá para simplificar por 3. Certo? 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3, 5. Então, a razão é 4 quintos. Bom, se a questão fosse para verificar se a sequência é uma PG, você teria que ainda fazer daqui para cá, né? Para confirmar que é uma PG. Eu vou fazer o outro só para a gente verificar como é que vai ficar. Ó, vou fazer aqui rapidinho. Então, fazendo a mesma ideia, né? Pegando um termo e dividindo pelo anterior, ficaria isso daqui, ó. 48 sobre 25 dividido por 12 sobre 5. Beleza? Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Certo? Então, essa fração aqui eu inverti. 5 foi para cima. Aí aqui você tem a opção de multiplicar ou simplificar primeiro, tá? Tanto faz. Vou multiplicar primeiro. 48 vezes 5. Vou fazer aqui a continha rapidinho. 5 vezes 4. 5 vezes 8, desculpa, é 40. 5 vezes 4, 20, 24. 240. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Acrescento um 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando aqui rapidinho, vai dar 300. Beleza? E agora tem que verificar se dá para simplificar. Ambos os números terminam em 0, né? Isso quer dizer que dá para simplificar por 10, que no caso é só cortar os zeros aqui no final. Aí, vou continuar aqui embaixo, vai ficar 24 sobre 30. Ainda dá para simplificar, né? Dá por... Eu vou simplificar por um número maior, que já vai mais rápido, tá? Mas, por exemplo, dá por 2, né? Porque são números pares. Dá por 3, só que o maior número aqui que dá para simplificar é por 6. Que aí a simplificação já vai mais rápido, né? 24 dividido por 6 dá 4. 30 dividido por 6, 5. É isso, certo? 4 quintos. Observe que ficou igual, ó. Ou seja, do 3 para chegar a 12 sobre 5, você tem que multiplicar por 4 quintos. E do 12 quintos para chegar a 48 sobre 25, você tem que multiplicar também por 4 quintos. Então, se você pegar o 3 e multiplicar por 4 quintos, dá essa fração aqui. Se você pegar essa fração e multiplicar por 4 quintos, você obtém o terceiro termo aqui. Beleza? E esse é o padrão. Então, a sequência é uma PG, beleza? Próxima coisa aqui que eu vou falar, né? O próximo assunto é o termo geral da PG. Tá? Assim como na PA, na PG também tem uma fórmula que indica o termo geral da PG, tá? Que é essa formulazinha aqui, tá? Então, se você quer saber qual é o quarto termo, o oitavo termo, o 10º termo, você consegue fazer essa previsão, né? Descobrir esses termos mais à frente usando essa fórmula, tá? Então, para fazer isso, você precisa do primeiro termo, da razão, que é o Q, e o N, que é a posição que você quer descobrir. Tipo, se você quer saber o 10º termo, o N é 10. Se você quer saber o 20º termo, o N é 20. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo. Determine o quinto termo da sequência. Eu quero saber o quinto termo dessa sequência. Essa sequência, na verdade, é a mesma que a gente fez aqui no início. Ó, é essa sequência aqui, ó. A gente já até viu qual é a razão, né? Esse aqui é mais fácil de enxergar, né? Do 3 ao 6 você está multiplicando por 2, do 6 ao 12 você consegue obter multiplicando por 2 e aqui também multiplicando por 2. Então a razão dessa PG é 2. Tá? É claro que daria para obter o termo seguinte, né? Só multiplicando por 2, tá?
Se essa questão tivesse no exercício, você poderia simplesmente pegar o 24 e multiplicar por 2, tá? Mas aqui eu vou fazer usando a fórmula só para a gente ver, né, como é que é o uso da fórmula, beleza? Então, fazendo essa questão usando a fórmula, ficaria assim, ó. Como eu quero saber o quinto termo, então o n é igual a 5, não é isso? Então, vou trocar aqui na fórmula o n por 5. Vai ficar assim, ó. A5 é igual a 1, que é o primeiro termo. O primeiro termo é 3. Vezes o q, que é a razão, elevado a n menos 1. O n é 5, então vai ficar 5 menos 1. E agora é só fazer essa continha, tá? Primeiro se resolve aqui a potência, né? Começando aqui em cima. 5 menos 1, 4. Aqui você não faz a multiplicação primeiro, tá? Se você fizer a multiplicação, tá errado, tá? Vai dar errado. Você tem que resolver primeiro a potência, tá? Nesse caso, o que vem primeiro é a resolução da potência. Então tem que fazer primeiro 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Agora tem que fazer 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Então ficaria 48. Beleza? Então o quinto termo dessa sequência é 48. E claro que aqui, né, se você multiplicar 24 por 2, vai dar 48, que é o termo seguinte. De novo, se tivesse essa questão aqui no exercício, você poderia fazer assim, tá? Só pegando 24 e multiplicando por 2. Aqui eu só estou fazendo desse jeito para mostrar como é que funciona a fórmula, tá? Como é que a gente usa a fórmula. Então, peguei um exemplo mais simples, tá? Que dá até para olhar, né, de outra forma e acreditar que esse valor é o quinto termo. Vamos, vamos para o próximo aqui, o último desse vídeo. Qual é o 20º termo da sequência? Nesse caso é uma questão de múltipla escolha, tá? Então aqui tá as alternativas. Nesse caso não tá o valor numérico, né? Tá essa expressãozinha representando o número. Geralmente, quando o valor do número é muito alto, ele não coloca, né, o número escrito. Ele vem simbolizado, tá? Para ficar menor, né, a escrita. Essa questão parece até que é mais difícil do que a de cima, né? Só que na verdade ela é até mais fácil, porque você não precisa fazer a conta até o final para descobrir a resposta. Ó, vou repetir aqui a fórmula, mas deixa eu ver se cabe aqui do lado da fórmula. Deixa eu dobrar aqui. Vou deixar aqui a fórmula que é mais fácil. Então, assim, já vou substituir direto. Então, aqui, tá? A fórmula está aqui em cima, né? Então, já vou substituir na fórmula já direto as informações que eu preciso. Lembrando, né, que aqui a razão é a mesma sequência da de cima, tá? Então, a razão ainda continua sendo 2, tá? Do 3 ao 6, a gente multiplica por 2, do 6 por 12, 2, e do 12 por 24 também vezes 2, tá? Primeiro termo continua sendo 3. A razão vai ser 2, né? Que é esse valor aqui, né? Essa constante aqui que a gente multiplica. E o n, nesse caso agora, vai ser o 20, né? Porque eu quero saber o 20º termo. Eu quero saber o termo na posição 20, quando o n vale 20. Substituindo na fórmula, vai ficar assim, ó. A20, né? Trocando esse n por 20, igual a 1, que é o primeiro termo, vezes o q, que é a razão, que vale 2, elevado a n menos 1. Vai ficar 20 menos 1. Resolvendo aqui em cima primeiro, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 19. Acabou, tá? Acaba aqui. Nesse caso, a resposta vai ser letra B. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ficou até mais fácil, né? Porque você não precisou concluir a conta, tá?
Então, geralmente, quando um número é muito alto, né, dá um valor muito grande, e é questão de marcar, né, geralmente a resposta vai estar assim, simbolizado, tá? Então, gente, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu!